Bom dia, amados, queridos de Jesus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, amém? Irmãos, está terrível, as coisas estão tomando uma proporção, irmão, muito complicada. Nós podemos observar que os políticos, eles não se entendem mais. Nós estamos dentro de uma pandemia, de uma confusão, que não sabemos mais o que vai acontecer. Estão até agora proibindo aqueles que amam a Deus, aqueles que buscam em Deus, de propagar, de evangelizar a palavra de Deus. Irmão, é muita confusão, as pessoas já não sabem mais o que vai acontecer, como é que vai acordar amanhã, como é que vai estar o país, como é que vai estar o mundo. Irmão, é muita confusão, é muita situação, que está imperando a maldade, a confusão, uma falta de sabedoria muito grande. Mas, irmão, eu quero comparar com vocês aqui uma palavra, um texto, que fica lá em Gênesis capítulo 6, e no qual Deus, ele tinha criado homens, tinha colocado, povoando a terra, e a maldade estava imperando, a mesma coisa, estava uma confusão, né? Então Deus, ele fala com Moisés, com Noé. Então Deus chama Noé. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra aqui para a gente saber que era Noé. 6:9 diz assim: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E Noé andava com Deus. Irmão, existe uma diferença muito grande de caminhar com Deus e andar com Deus. No primeiro capítulo de Gênesis diz que Adão caminhava com Deus no jardim do Éden. Mas vocês viram, Adão andava com Deus, mas Adão não conhecia, não sabia verdadeiramente o poder de Deus, quem era Deus. Tanto é que ele se desviou do propósito de Deus. Mas aqui fala que Noé andava com Deus. E no 11 diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E no 11, viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a terra, e de toda a carne, de todo o espírito que nela há. E Deus pede a Noé para fazer uma barca de aproximadamente 150 metros de comprimento, 40 metros de largura, 15 metros de altura, e manda Noé, lacrar aquela barca por dentro e por fora, e manda ele colocar toda a sua família. Deus diz para Noé: eu vou acabar com tudo, mas eu vou salvar a sua família. E eu quero te dar uma notícia: Deus hoje, ele está falando para mim e para você, que é para nós entrarmos na arca, no barco dele. E diz a palavra que toda a família de Noé entrou naquele barco. Queridos e amados de Jesus, o barco de Deus. É nesse barco que nós temos que entrar. E a palavra diz, é bem clara, naquele barco, Deus quando lacra, aquele barco fica lacrado, e ele envia um tremendo dilúvio, um temporal, que então foi muita água na terra naquele dia. Encheu, lagou tudo, foi matando, tirando tudo. E naquele barco Deus não mandou Noé colocar leme. O leme serve para dar direção ao barco. E Deus não queria que Noé tivesse direção. Porque, irmão, quando você está com Deus, a direção é Ele que determina.
É Deus que dá direção na minha e na sua vida. E naquele barco não tinha também, queridos, ele não tinha como olhar para o lado de fora, porque havia uma janela no alto, no teto. Então Noé não sabia, e a sua família não sabia o que estava acontecendo do lado de fora. Como é que estava aquele dilúvio, como é que era, ele não sabia, não via nada, Noé não via. E Deus, quando Ele quer te dar uma direção, Ele não quer que você olhe para o lado, não quer que você olhe para a frente. Ele vai conduzir a sua e a minha vida. E terceiro, aquele barco não tinha âncora. Porque muitas vezes, irmãos, você quer parar, você quer determinar onde você vai ficar. Aí você para de orar, para de fazer a obra de Deus, para de ter confiança em Deus, deixa de acreditar, mas aquele barco não tinha âncora. Deus queria determinar aonde que ia parar. E Deus quer determinar, Ele quer nos dar a direção, Ele quer que nós olhamos segundo o olhar dEle. E aquele barco não tinha âncora. Queridos, era Deus que determinava aonde aquele barco ia parar. Então Ele não colocou uma âncora. Eu quero te dar uma notícia neste dia. Você vai parar onde Deus vai determinar que você pare. Então, querido, Deus acabou com aquele mundo, aquele povo, e salvou a sua família. Certa vez Jesus, quando pregava num templo em Jerusalém, vieram até ele e disseram: mestre, Jesus, a sua família está aqui, quer falar contigo. E Jesus olha para aquele homem e diz: olha, a minha família são todos esses que fazem a vontade do Pai. Então, eu e você que estamos ouvindo essa palavra hoje, nós fazemos a vontade de Deus, então nós somos a família de Deus. Querido, querida, não se preocupe com essas coisas que estão acontecendo. Fortaleça a sua fé em Deus. Não deixe de maneira alguma, querido, que as pessoas determinem o seu caminho, porque o seu caminho só Deus é que está com o leme na mão. E nós nos encontramos nesse barco hoje, querido, é o barco no qual Deus reservou para mim e para você. O barco que Ele colocou a sua família. Queridos e amados de Jesus, hoje, Deus está falando comigo e com você. Entre no barco, porque o barco de Deus, o leme é na mão dele. Amém? Que nós possamos andar com Deus. Que nós possamos, como Noé, elevar os nossos pensamentos para Ele e dizer: Senhor, eis-me aqui, continuo, Senhor, fazendo a Tua vontade, caminhando segundo a Tua palavra, segundo o Teu querer. Pai, pandemia, vírus de corona, isso aí tudo, queridos, a Bíblia já fala sobre isso. Mas a palavra de Deus diz que os seus não serão atingidos. 1000 cairão ao seu lado, meu direito, minha esquerda, mas você não vai ser atendido. Então, querido, seguramos na mão de Deus. Oramos para Ele. Soberano Deus, grandioso, poderoso Pai, te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por o Senhor ter cuidado da sua família, Pai. E nós queremos continuar firme na rocha, que é Jesus. Queremos, Pai, estar andando contigo, em sua direção, como aqueles que andaram contigo. Noé, Abraão, aqueles que não olharam para a esquerda nem para a direita e simplesmente obedeceram a sua palavra. Seja conosco, nos dê um dia de vitória. É o que nós te pedimos. E te agradecendo por tudo, Pai, que o Senhor tem feito e continua fazendo no meio do teu povo. Pai, muito obrigado. Te agradecemos no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. E graça e paz para todos aqueles que andam com Deus. Amém?